A rigidez cognitiva, também chamada de rigidez de pensamento ou rigidez de comportamento, é a impossibilidade de realizar outros tipos de comportamentos ou crenças que representem uma novidade, né, para essa pessoa com a rigidez. É tudo igual todo dia, a rotina que não pode mudar, senão vem crises. Então, surpresas, situações inesperadas, mudanças não são aceitas. A rigidez de comportamento é uma característica comum no autismo, apesar de não ser só do TEA, tá? Eu perdi a conta das crises do Edinho, meu filho autista, em razão de mudança de rotina na fase da infância e da puberdade dele. A rigidez dele afetava toda a nossa família, porque acontecia nas coisas mais simples, como não sentar no mesmo lugar de sempre, não ser o primeiro a ser servido à mesa, não permitir que eu usasse outro casaco, só aquele único que ele gostava que eu usasse. Não me ver no pátio da escola quando ele saía. Então, eu não podia me atrasar 10 segundos. E por aí vai uma série de pequenos absurdos do dia a dia que eu obedecia para evitar a crise. E aí imagina o estresse que isso não causa na gente. Até que eu cansei de ser escrava da rigidez. Não era por mal, tá? Mas eu não queria mais. Eu entendi que essa rigidez, que eu chamava, né, na época de manias dele, essa rigidez não melhorava com o tempo, ela só piorava. E se eu não fizesse nada para mudar, nada iria mudar. Eu me planejei para enfrentar a situação. A gente tem que se planejar, tá? Fazer coisa de repente ou quando a gente está muito estressada não funciona. Então planeja. Eu passei a dizer a ele, e olha que ele ainda não falava, eu passei a dizer que a gente ia fazer coisas diferentes e que ele podia escolher a data que a gente ia fazer tal coisa. O que dava algum controle a ele, né? Muitos autistas gostam de ter o controle de uma situação. Eu escrevia no papel, eu colocava na rotina visual dele, eu fazia de tudo. E no dia combinado, eu fazia mudança. Qualquer grito de protesto ou o que fosse, eu mostrava a rotina e fazia mudança, que estava combinado, estava no plano. Era uma mudança de cada vez. Por quê? Porque é impossível mudar tanta coisa de uma vez sem que nossos filhos fiquem arrasados com isso. Eu avisava antes que não íamos para a casa da vovó pelo mesmo caminho de sempre, mas por outra rua. Claro que ele não queria. O carro entrava na rua diferente do trajeto normal e ele começava a gritar. Mas eu fiz mesmo assim. Chegando na casa da avó, eu dizia a ele que havíamos conseguido chegar. E contente, né? Fazia de conta que ele não tinha chorado, que ele não tinha gritado no trajeto. Eu focava e falava sobre a parte boa. Ele fez. Não foi legal, mas ele fez. Que era a gente ter chegado lá pelo caminho novo. E eu passei a fazer esse percurso outras vezes. E misturar, né? Avisava que hoje vamos pelo parque,
Hoje vamos pelo semáforo. E essa foi uma das pequenas vitórias, porque tinha muita coisa para flexibilizar. E aos poucos eu comecei a embaralhar essa ordenação rígida dele. Eu escolhi um dia em que ele estava mais calmo, antecipava o que a gente ia mudar, né? Então era um treino mesmo, né? Era planejado. Eu mostrava as imagens sempre e mudava. Coisas bobas, gente, como servir a irmã antes dele à mesa, usar um casaco que eu queria usar, não que ele escolhia para mim. E, gente, sem prática não tem flexibilização. E eu não queria fazer do meu filho autista um neurotípico, tá? Nunca foi minha intenção. Mas eu queria que a nossa família vivesse sem ansiedade, porque a gente também merecia isso. Eu não queria ver o Edinho triste, nem que ele ficasse magoado. Eu só queria que ele diminuísse a rigidez para não ficar cada vez mais apegado a ela, a esse comportamento. Eu achava que o mundo dele iria diminuir cada vez mais e ele não merecia. Além de mim e da nossa família, ele nunca faria parte de uma comunidade com tantas exigências que vêm com a rigidez, mesmo que sem maldade nenhuma. Eles não têm maldade. O comportamento a gente pode mudar. Não podemos ter medo das crises. É horrível, mas eles vão superar se a gente fizer tudo com carinho, reafirmando sempre que existem opções, que a vida não é um túnel onde só tem um caminho, uma escolha. Se você, mãe de criança pequena, autista, está lidando com muita rigidez, pega uma de cada vez e tenta modificar alguma coisa. Avisa antes que vai modificar, com poucas palavras, com imagens, mostrando imagens, pictogramas, o que for. Inclui ele na mudança na medida do possível, deixa ele escolher o lugar, um dia, uma hora, só tem que ser diferente do de sempre, né? Do que está rígido. E vai fundo. Encara a crise que vier, se vier, e cumprimenta depois da criança ultrapassar. Elogia o feito, porque é um feito para ela. Mãe, seu filho não precisa da rigidez. Ele criou esse comportamento para poder ter controle do que ele não entende, do que ele ainda não entende. E a gente pode fazer entender. A melhor ajuda que a gente pode dar não é a de sempre ceder e esperar que o mundo todo ceda. É a adaptação de lá, da sociedade, e a adaptação de cá, da criança autista, da pessoa autista, da família dela. O melhor que a gente faz é flexibilizar esse comportamento, porque vai fazer com que ele perceba que o mundo não acaba quando a torre desaba, quando um brinquedo sai da ordem, quando o carro pega um outro caminho, quando ele usa uma outra roupa. Estica essa zona de conforto, que não é nada confortável, tá? Porque vem do medo. E prepara seu filho para um futuro sem tanta ansiedade.
E essa é uma dica não só da profissional, mas da mãe de um autista adulto, independente e super flexível, acreditem, que já foi uma criança autista muito rígida. Eu espero que essa dica sirva para você, mãe corajosa, que não vai ter medo de lidar com essas manias que acabam com a paz de toda a família. Deus te abençoe. Beijo grande. Meu nome é Fátima Decuvante, especialista em autismo, mãe atípica.